Olá a todos, Deus abençoe. Em nome de Jesus, fazendo aqui uns testes antes de entrar no ar com... Pronto, legal. O áudio aqui no Facebook está muito bom. Agora eu vou compartilhar com os irmãos da igreja o link para que eles possam também acompanhar e orar com a gente, né? Em nome de Jesus, pedindo a Deus aí que Deus venha abençoar todos de forma maravilhosa. Hoje, mais um dia de oração na fé de Ezequias, tá bom? Mais um dia de oração na fé de Ezequias. Ontem nós comentamos sobre o pai de Ezequias. Hoje falaremos do avô de Ezequias, né? Falamos ontem sobre o pai. Hoje falaremos sobre o avô. O nome dele era Jotão, rei de Judá, né? Deixa eu colocar aqui o link para o pessoal da igreja. Já eu tiro o banner. Começo, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro ameaçando cair uma chuva forte agora. Fez muito calor, né? Esses dias. Hoje, principalmente, fez bastante calor. E, querendo ou não, está merecendo um pouco de chuva, né? Apesar que muita gente não gosta da chuva. A chuva é necessária. Bom, ok. Todo mundo aí? Tirando aqui o banner. Pronto. Pai do Senhor a todos aí, boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos falar sobre o avô de Ezequias. Deixa eu colocar aqui a foto, né? Está aqui o avô de Ezequias. O nome dele era Jotão. Ele foi o 11º rei de Judá, né? E entre os 10 últimos, ele foi um dos melhores. Ele, Jotão, seu pai Uzias, Jotão e Ezequias, né? Também Josias, foram os melhores reis. Pois bem, o que a gente então pode aprender com Jotão, o avô de Ezequias? Jotão, o avô de Ezequias, foi rei de Judá, governou com justiça, né? Seu reino é marcado por justiça. Ele foi... Pai do Senhor, Marta Marçal, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Ele governou com justiça, ele fortaleceu militarmente o reino, ele promoveu a prosperidade econômica e o rei Jotão deixou um legado de paz e estabilidade durante o seu reinado. Essas aí são as características do rei Jotão, avô de Ezequias. Agora, uma coisa interessante sobre Jotão é o seguinte, não é? Ele teve um filho chamado Acais, que foi justamente o pai de Ezequias. Mas é interessante como o pai de Ezequias, ou o filho de Jotão, não segue o mesmo caminho do pai. Acais não segue o caminho de Jotão. Jotão, ele foi valente, conforme você está vendo na descrição, ele foi uma pessoa que se fortaleceu o reino, prosperou. Há um versículo da Bíblia, deixa eu colocar aqui, olha só que legal, ó. Olha só que legal. Jotão se tornou poderoso
porque dirigiu firmemente os seus caminhos perante o Senhor seu Deus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 6. Olha que legal. Veja, ele se tornou poderoso, ele não era poderoso. Por que ele se tornou poderoso? Porque ele dirigiu firmemente os seus caminhos perante o Senhor seu Deus. Ele foi corajoso, né? Em agradar a Deus. E há um ditado que diz que homens fortes, né, geram tempos bons geram homens fracos, que geram tempos difíceis, que geram homens fortes, que geram tempos fáceis, que geram homens fracos, né? E que vão gerar tempos difíceis. Jotão era forte e pela sua força ele gerou um tempo de paz. E talvez por isso Acais, o seu filho, foi tão fraco, né? E por causa da sua fraqueza gerou um tempo difícil para Judá. Bem, o que mais podemos aprender sobre Jotão? A gente pode falar um pouquinho também sobre o porquê que Acais, o filho de Jotão, não seguiu o exemplo do pai, né? Conforme nós estávamos comentando agora. Por que Acais, filho de Jotão, ao ver o pai se fortalecer, ao ver o sucesso do pai, por que ele não segue os passos de Jotão? Bom, as razões para as escolhas de Acais, o filho de Jotão, podem incluir fatores individuais, né? Questões individuais, influências de conselheiros e talvez até pressões políticas ou externas. Seja como for, Acais poderia ter seguido o exemplo do seu pai, Jotão, e ter transmitido para Ezequias, filho de Acais, um reino mais fácil, né? Mas como Acais não segue os passos do seu pai, tudo se torna difícil, não só para Acais, como também para Ezequias. Pois bem, quais as semelhanças que a gente pode notar, quais as contribuições? Deixa eu tirar isso aqui vem depois de uma coisa importante, né, que nós vamos comentar aqui agora. Falamos aqui do segredo dele, mas vamos olhar isso aqui que é importante, né? Quais eram as semelhanças, né, entre Jotão e Ezequias? Jotão era o avô de Ezequias. Qual era a semelhança entre os dois? A semelhança é que os dois buscaram seguir os caminhos do Senhor e promover a retidão em seus reinos. Ambos contribuíram para a estabilidade do reino e foram associados a períodos de paz, prosperidade, durante suas respectivas governanças, né? Então essas são as semelhanças entre Jotão, como também entre Ezequias, esses dois grandes servos do nosso Senhor, não é? O que mais que nós poderíamos notar aqui? Bom, é importante lembrar que na época de Jotão, um dos profetas que profetizavam em seu tempo era Oséias e Miqueias. Mas eu destaco aqui Isaías, né, que quando o pai de Jotão morre, Uzias morre, então Deus se revelou a Isaías, o profeta. Isaías começa a profetizar exatamente no tempo que Jotão assume o reino. Mas havia mais dois profetas, Osés e Miqueias, que também profetizaram no tempo de Jotão. E quais são as contribuições desses dois profetas na vida do rei Jotão? Bom, Osés e Miqueias ofereceram orientações proféticas e advertências ao povo de Judá, chamando a justiça e a fidelidade a Deus. Esses profetas contribuíram para moldar a espiritualidade e a conduta do povo durante o tempo de
Jotão. Essa foi a contribuição. Ainda falando sobre Oséias, não é? O livro, Oséias tem um livro. Ele escreveu um livro, que leva o nome dele. E esse livro, o livro de Oséias, aborda exatamente temas sobre fidelidade, arrependimento e o constante amor de Deus, transmitindo uma mensagem de esperança e restauração, mesmo diante das agressões humanas. Porque Deus mandou Oséias casar com uma mulher infiel, e essa mulher, então, vai dar a Oséias 2 filhos e depois ela vai deixá-lo. Na verdade, tudo isso era uma figura daquilo que estava acontecendo com Israel, né? Que era a esposa do Senhor, a esposa infiel. Pois bem, o que mais que nós podemos, então, aprender entre Jotão e Ezequias? Acho que mais nada, né? Botei aqui já as semelhanças entre os dois. Muito bem. Meu irmão, minha irmã, é bem interessante a gente notar o seguinte, né? Que a vida ela é feita de escolhas. Jotão, ele escolheu seguir o caminho do Senhor, escolheu fazer a vontade de Deus, e por isso teve um reinado de paz, um reinado de sucesso, um reinado de prosperidade. Você sabe, essa é a fé que nós estamos buscando aqui na Missão Evangélica Avivamento Mundial. Aliás, domingo agora, né, sexta, sábado e domingo, os 3 dias, os grandes 3 dias da vitória, onde nós vamos buscar a Deus, na certeza absoluta que coisas maravilhosas Ele fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa, nesta hora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu aqui na Missão Evangélica, Avivamento Mundial, seu povo em casa, nós levantamos a voz para clamar a Ti por livramento, Senhor. Levantamos a voz para pedir ao Senhor que o Senhor traga respostas a todos quantos precisam de um milagre, Senhor. Pai, abraça o Teu povo nessa hora. Aqueles que estão necessitados, precisando de um milagre, que o Senhor responda, meu Pai, curando o enfermo necessitado. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos em Suas mãos a vida de todo o Teu povo. Que esse povo maravilhoso receba o milagre, receba a paz, receba a cura, a transformação. Pai amado e querido, tudo te entregamos nessa noite em Suas mãos, para a honra e a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus, eu tenho certeza que como a chuva que cai lá fora, né, aqui no Rio de Janeiro chovendo bastante, que essa chuva de bênçãos também caia sobre a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gostaria de lembrar os irmãos que nessa quarta-feira, estudo bíblico às 19 horas, e sexta-feira, primeiro grande dia dessa grande procissão de fé, né? Dia 8, dia 9, dia 10, na fé de Ezequias. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, bom descanso e um bom despertar na presença do nosso Senhor. Deus abençoe a todos e até uma próxima. Fica com Deus.